Pessoal, vamos para o primeiro modo, que é navegação na internet, em redes sociais e e-mails, ok? Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Introdução ao Ambiente Digital. Eu me chamo Sharon, sou aluna do Instituto Federal Sul-Rio Grandense Campus Charqueadas e hoje vou apresentar o módulo 1, Navegação na Internet, Redes Sociais e E-mail. Então, para dar uma breve introdução, para vocês, trazer a importância da internet nos dias de hoje. Então, a internet ela revolucionou a maneira que a gente se comunica, que a gente vive e que trabalha. Ela trouxe milhares de benefícios, como fácil acesso às informações e a colaboração entre pessoas. E estar conectado facilita o desenvolvimento da nossa sociedade. Algumas coisas que conseguimos fazer atualmente na internet. A gente consegue pagar contas, olhar séries, filmes e vídeos, ouvir música e criar redes sociais para nos conectarmos com os amigos. E a primeira ferramenta que a gente vai falar hoje é o Google Chrome, que é uma das principais ferramentas para navegação na internet. E nele a gente consegue acessar todas as plataformas que a gente citou anteriormente. Então, para ouvir música, para ver séries e filmes, então a gente consegue acessar tudo através do Google Chrome. Ele não é o único navegador, disponível para a gente acessar essas plataformas, mas ele é um dos mais utilizados e é o que a gente vai utilizar no curso hoje. Então, aqui a gente consegue ver a janela do Google Chrome, que é esse navegador que a gente estava comentando anteriormente, e nele a gente tem várias funções. A gente consegue criar barras de favoritos, que é o que vocês conseguem ver aqui em cima, com as plataformas e os sites que a gente mais acessa. Então, aqui, por exemplo, tem o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, que são todas redes sociais que estão nos meus favoritos. A gente consegue também acessar várias coisas ao mesmo tempo. A gente não precisa acessar só o WhatsApp, só o Instagram. A gente consegue, através das abas que a gente tem aqui em cima, a gente consegue adicionar uma nova guia. E assim a gente pode fazer com várias abas, várias guias, para acessar várias plataformas ao mesmo tempo e poder, enfim, interagir em diferentes lugares. E como vocês podem ver, aqui no Google Chrome, no navegador Google Chrome, a gente tem como mecanismo de pesquisa padrão o Google, que é onde a gente consegue fazer todas as buscas por diferentes plataformas, por imagens, notícias, enfim, é um lugar onde a gente consegue encontrar qualquer informação na internet, né? Então, aqui, na hora de abrir o navegador Google Chrome, a gente já consegue ver o Google aqui e já pesquisar direto aqui. Então, por exemplo, eu quero saber um mercado perto de mim aqui, como uma pesquisa já sugerida. Ele vai abrir dentro do mapa, mostrar a localização que a gente está e já vai puxar todos os mercados que tem perto da nossa localização. A gente também pode, por exemplo, eu quero ver as notícias hoje. Então, eu só pesquiso aqui por notícias, escrevo aqui na barra de pesquisa e ele já puxa todas as notícias que tem no dia, né? Então, a gente consegue fazer tudo isso em tempo real. Por exemplo, eu quero saber uma receita de maionese. Eu posso escrever aqui, receita maionese. E ele já vai puxar também várias opções de receitas de diferentes sites aqui, a gente pode ver que são diferentes sites, e a gente consegue acessar todas as informações através do Google. A gente também pode pesquisar por vídeos, imagens, como diz aqui, e até fazer compras também a gente consegue fazer direto pelo Google, consegue comparar preços e fazer compras por aqui. Então, para iniciar, a gente vai falar um pouco sobre o Gmail, que é um dos e-mails mais utilizados também atualmente. Então, o Gmail, ele é um serviço de e-mail gratuito criado pelo Google e ele é um dos mais utilizados atualmente. E o principal serviço é enviar e receber e-mails através do navegador, né? Também pode instalar aplicativo e ele é muito utilizado para o mercado de trabalho, porque
consegue trocar mensagens com pessoas do mundo inteiro também de maneira rápida e fácil. E então aqui, do mesmo jeito que a gente fez com o Facebook, a gente vai simular uma criação de conta no Gmail. Deixa eu acessar aqui. Então, a gente vai usar o Google para pesquisar por Gmail. Então, a gente consegue, já encontrou aqui o Gmail, né? A gente consegue acessar aqui. Então, aqui a gente vê a página inicial, né? Já diz um pouco sobre o Gmail e consegue criar uma conta tanto nesse botão azul aqui ou aqui em cima. Claro, se já tiver uma conta criada, é só iniciar a sessão aqui em cima também. Então, vamos simular que a gente vai criar uma conta. Então, aqui a gente vai criar uma conta no Google, né? Que vai ser a nossa conta do Gmail. Então, aqui é padrão pedir alguns dados, né? Como o nome, o sobrenome e uma senha para a gente conseguir criar a nossa conta. Então, vamos simular aqui que eu estou criando uma conta para Sharon Silva. E aqui, o nome de usuário, ele já fala que pode usar letras, números e pontos finais. Tem que ser no mínimo 6 caracteres para a gente criar o nosso nome de usuário, que vai formar o nosso e-mail, né? Então, vai ser o nome que a gente escolher, @gmail.com. Bom aqui, né, na hora de escolher o nosso nome de usuário, é manter um padrão, utilizando o nosso nome, nosso sobrenome, e o ano de nascimento, por exemplo, para manter esse padrão, né, de nome de usuário. Porque como a gente sabe, a gente usa o e-mail para conversas formais, para mercado de trabalho. Então, para evitar nomes estranhos, né, no e-mail, é legal a gente seguir o padrão de manter ali o nome e o sobrenome, por exemplo. Então, aqui a gente vai tentar sharon.silva99 como um usuário de e-mail. E aqui a gente consegue ver que já está em uso esse nome. Então, a gente pode tentar remover esse nome, que também já está em uso. Então, aqui a gente encontrou um nome de usuário que estivesse disponível, né? Mantendo o padrão, então, do nome do usuário, o sobrenome e o ano de nascimento, por exemplo. Então, aqui a gente vai criar uma senha, né? E aqui também já dá uma dica para usar 8 ou mais caracteres e tendo uma combinação de letras, números e símbolos. Então, é importante ter todas essas dicas, né, na nossa senha para tentar deixar ela o mais segura possível. Então, trazer essa combinação para deixar a nossa senha segura. Então, a gente vai adicionar uma senha aqui. E aqui ele pede para confirmar a nossa senha. Então, ela tem que ser exatamente igual a que a gente digitou antes para não dar nenhum erro. E a gente vai passar para a próxima tela. Então, confirmando aqui que todos os dados que a gente informou estão certos, a gente vai passar para a próxima tela. A gente tem algumas informações opcionais para adicionar, né? O número de telefone e um e-mail de recuperação, que são interessantes para caso a gente esqueça a senha da nossa conta ou perca a nossa conta, para ter um método de recuperar essa conta do Google sem ter que criar uma nova, né? Então, para evitar a perda de dados, a gente preenche esses dois campos aqui para ter essa possibilidade de recuperar o nosso e-mail no futuro. Então, aqui o número de telefone pode ser o seu próprio telefone. E aqui o e-mail de recuperação, caso não tenha um outro e-mail, é interessante botar de algum familiar, um filho, a mãe, para ter acesso, né, quando precisar, para recuperar o e-mail. E é importante dizer que esses dois campos eles não ficam visíveis para outras pessoas, então é só para a segurança mesmo. Esse aqui, como a gente está fazendo só um exemplo, eu não vou preencher, mas são campos importantes. Aqui a data de nascimento, né? Aqui vamos dar um exemplo. E o gênero aqui. Depois de confirmar também todas as informações, a gente vai para a próxima tela.
consegue ver a privacidade e os termos, né, do Google. Então, os termos de serviço e a política de privacidade. Então, é interessante ler todas essas informações que são ditas aqui nesse texto para entender o porquê que o Google precisa das nossas informações e entender um pouquinho sobre privacidade do Google. Então, é interessante ler antes de seguir com a configuração da nossa conta. Então, depois de ler, a gente clica aqui nas duas caixinhas de concordar com os termos e com a política de privacidade. Assim, a gente consegue seguir com a nossa conta. Então, a gente passa para criar a conta. Então, uma vez que a nossa conta é criada, a gente já vai ser redirecionado para o nosso mail.google.com aqui, que é o Gmail. E aqui a gente consegue ver a nossa caixa de e-mails. Então, a gente consegue personalizar as nossas informações aqui, a gente consegue gerenciar a nossa conta para, por exemplo, adicionar uma foto ou adicionar as informações como o número de telefone que a gente não adicionou antes, a gente consegue adicionar agora. E nesse mesmo lugar, quando a gente quiser deslogar da nossa senha, a gente consegue sair aqui também. Então, a gente consegue ver que a gente já recebeu um e-mail, né, para concluir a configuração da nossa nova conta do Google. Então, aqui eles trazem algumas outras informações para a gente terminar de configurar a conta. Então, aqui nesse menu aqui na esquerda, a gente consegue ver todas as pastas que tem dentro do nosso e-mail. Então, a caixa de entrada é onde a gente vai receber os e-mails. Então, são todos os e-mails que são enviados para o nosso nome. E são os e-mails principais. Então, o que for promoção, spam, não vai vir para essa caixa de entrada. Aqui são só os e-mails importantes. Aqui a gente consegue ver os e-mails que nós enviamos. Como a gente criou a nossa conta agora, não tem nenhum e-mail ainda, mas a gente consegue ver dentro dessa pasta os e-mails que a gente enviou. Aqui os rascunhos, que são os e-mails que a gente só digitou e não enviou. E aqui algumas outras opções também, como a lixeira, o spam, e a gente pode gerenciar, né, essa lista aqui. Então, vindo para a caixa de entrada, a gente pode escrever um novo e-mail a partir desse botão que a gente vê aqui em cima, esse botão em azul. E aqui ele vai dar algumas dicas, né, para quem está iniciando a conta. A gente pode dispensar por enquanto. E aqui a gente consegue ver a tela do envio do e-mail. Então, a gente tem 3 campos principais, que são os destinatários, o assunto desse e-mail e aqui embaixo o corpo do e-mail. Então, nos destinatários, a gente vai escolher para quem a gente vai enviar. Então, é bom já ter o e-mail da pessoa disponível. Então, joãozinhodasilva@gmail.com, por exemplo. Aqui vai ser o assunto do que a gente está enviando esse e-mail. Então, é um resumo bem breve, em uma frase no máximo, sobre o que é esse e-mail que a gente está enviando. Então, aqui, por exemplo, o assunto do e-mail que a gente recebeu era: Sharon, conclua a configuração da sua nova conta do Google. Então, aqui, por exemplo, isso é uma parte de uma entrevista de emprego, eu estou enviando o meu currículo para o Joãozinho da Silva. Então, eu posso colocar entrevista, currículo, Sharon Silva, para o Joãozinho saber do que se trata esse e-mail que ele está recebendo. Aqui no corpo do e-mail, a gente pode escrever todas as informações que a gente quer passar para o Joãozinho, então com um pouco mais de texto. Então, a gente consegue fazer bem a descrição do que a gente está enviando e trazer essa comunicação no nosso e-mail. Então, por exemplo, boa tarde, Joãozinho. Segue em anexo meu currículo para a entrevista. Atenciosamente, Sharon. Então, a gente consegue escrever mais, a gente consegue botar mais texto aqui no nosso corpo do e-mail. A gente consegue formatar esse texto, né? Então, se eu quiser deixar em negrito a palavra currículo, é só eu selecionar aqui com o mouse e vir aqui embaixo nas opções de formatação. E aqui vai abrir algumas opções que a gente tem. A gente pode
mudar a fonte que a gente está trabalhando, o tamanho do texto, e aqui, como o nosso exemplo, né, adicionar negrito nessa palavra. A gente consegue também, dentro do nosso e-mail, né, como o exemplo diz aqui, a gente quer anexar um currículo para enviar para o Joãozinho. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar esse botão aqui de baixo de anexar arquivos para pegar um documento que já está no nosso computador para anexar nesse e-mail. Então, clicando nesse botão aqui, o bom é que a gente tem a dica do que significa cada botão só de botar o mouse em cima, né? A gente sabe que aqui diz para anexar arquivos. Então, clicando nesse botão aqui, a gente consegue acessar os documentos do nosso computador para adicionar nesse e-mail. Então, depois que a gente escreveu o nosso e-mail e fez todas as edições que a gente gostaria, a gente pode seguir para enviar o e-mail, nesse botão azul aqui. Se eu não quero enviar agora, eu posso deixar minimizado aqui, não tem problema. Ou eu posso fechar aqui e deixar como um rascunho. Vocês podem ver que já aparece aqui como um rascunho, porque eu ainda não enviei. E ele vai ficar pendente o meu envio, né? Nesse caso, como o nosso e-mail já estaria pronto, seria só enviar aqui. Então, seguindo aqui no Gmail, né? Trazendo um exemplo de como responder um e-mail. Então, vamos usar o exemplo desse daqui que a gente recebeu agora para concluir a nossa configuração da conta. Clicando no e-mail, a gente vai expandir, né, para conseguir ler todas as informações que veio no e-mail. E aqui a gente consegue responder. Então, nessa setinha que a gente tem aqui para o lado, a gente consegue responder o e-mail que a gente recebeu. Então, clicando aqui, a gente já vai abrir aqui, já vai ser redirecionado aqui para baixo da nossa tela, e já vai abrir aqui uma tela bem similar àquela que tinha a aba aqui do lado, para a gente responder o e-mail. E aí aqui a gente não precisa preencher o destinatário, porque já vem automaticamente como a gente está respondendo o e-mail. E aqui mesma coisa, é só escrever a mensagem que a gente deseja aqui, fazer a formatação que precisa, anexar arquivos ou não, e enviar o nosso e-mail depois de pronto. Então, assim a gente responde a um e-mail. Então, por exemplo, o Joãozinho me mandou um e-mail falando que precisa do meu currículo em anexo. Eu não preciso criar um novo e-mail para ele. Eu posso responder aquela conversa de e-mail que ele me enviou com o meu currículo em anexo. Então, é uma maneira mais fácil de organizar os e-mails também. Então, aqui na nossa caixa de entrada, a gente pode selecionar o e-mail para excluir, para marcar como não lido, né? Se eu abrir ele sem querer e eu só vou conseguir ler ele mais tarde, eu posso marcar como não lido. Eu posso também pesquisar aqui por alguma palavra-chave. Então, eu quero ver os e-mails aqui, já dá como sugestão, né? Enviados nos últimos 7 dias. Então, eu posso filtrar aqui. Claro, como a gente criou esse e-mail hoje, só vai aparecer um e-mail, né? Mas a gente consegue fazer filtros e pesquisas através do e-mail aqui também. Então, é uma maneira de achar mais rápido os e-mails que a gente enviou ou que a gente recebeu. Agora que a gente já criou a nossa conta no Gmail, a gente vai passar para as redes sociais e falar um pouco sobre o Facebook. Então, o que é o Facebook? Ele é uma rede social que conecta usuários em todo o mundo e dentro do Facebook é possível encontrar e conhecer pessoas, acompanhar personalidades públicas, marcas e também criar e compartilhar conteúdos. E por meio dele, o usuário também consegue conversar via chat com seus amigos e entrar em contato com empresas. Então, o Facebook ele é uma das redes sociais mais famosas atualmente. E a gente vai mostrar um pouquinho como que ele funciona, como criar uma conta no Facebook e como adicionar amigos também. Então, aproveitar que a gente está aqui, né, no nosso mecanismo de pesquisa, o Google, e a gente pode já pesquisar pelo nome do Facebook, encontrar essa rede social e criar a nossa conta e acessar a nossa rede social. Então, entrando aqui, a gente consegue ver que já aparece o Facebook, né? Eu vou entrar nesse link aqui de baixo, que é o link de Português Brasil, para a gente já começar a criar a nossa conta. Se você já tem uma conta no Facebook, basta preencher o seu e-mail ou o telefone e a sua senha para entrar.
Mas como o nosso caso aqui é para mostrar como criar uma conta, a gente vai criar uma nova conta aqui embaixo. Que da mesma maneira que a gente teve que preencher alguns dados para criar o nosso e-mail, a gente também tem que fazer isso para criar o nosso Facebook. Então, vamos preencher aqui o nosso nome e o nosso sobrenome e preencher o nosso e-mail, né? No caso, o e-mail que a gente criou anteriormente. Aqui, o mesmo e-mail que a gente criou lá no Gmail, né? Aqui ele pede para repetir o e-mail, né? Por questão de segurança. Então, a gente vai digitar exatamente igual o e-mail que a gente digitou antes. E vai passar para criar uma nova senha. Então, aqui também a gente tem que criar uma senha segura, né? Do mesmo jeito que a gente criou lá para o nosso Gmail. Aqui uma senha que combine letras, números e símbolos para deixar o mais seguro possível. Aqui colocar a nossa data do nascimento, né? E selecionar também o gênero. E depois de conferir se todas as informações que a gente colocou estão certas, a gente segue para o cadastro. Então, após preencher os nossos dados e preencher o nosso e-mail, ele vai enviar um código de validação para o nosso e-mail que a gente criou, que é para ter certeza que esse e-mail pertence a nós mesmos, né, que estamos criando a nossa conta. Então, a gente vai abrir aqui, a gente vai acessar gmail.com e aqui a gente já vê que a gente recebeu um novo e-mail. Então, clicando aqui, esse daqui é o nosso código do e-mail. A gente pode tanto digitar lá, quanto copiar e colar esse código. Então, eu vou copiar e colar. E a gente clica em continuar para seguir o nosso cadastro. E aqui já dá uma mensagem que a gente confirmou com sucesso a nossa conta. Então aqui, depois que a gente confirmou o e-mail, a gente consegue ver que já abre a nossa conta no Facebook, né? Então a gente consegue aqui nesse botão aqui em cima acessar o nosso perfil. E aqui dentro a gente pode personalizar com as nossas informações. Então, adicionar uma foto de perfil, uma foto de capa, tudo isso a gente pode fazer com fotos do nosso dispositivo, então, carregando uma nova foto. A gente pode adicionar algumas informações aqui na apresentação, como a biografia, adicionar hobbies, adicionar a cidade que mora, onde trabalha, esse tipo de coisa. A gente pode adicionar novas fotos, né? Trazer galerias de fotos aqui dentro do Facebook. E aqui consegue ver todas as nossas publicações, digamos assim. Então, a nossa primeira publicação é a nossa data de nascimento aqui. Então, voltando lá para a nossa página inicial do Facebook, aqui a gente consegue ver a nossa linha do tempo do Facebook, né? Então, aqui ficam todas as publicações das páginas que a gente segue, ou dos nossos amigos, né, que a gente tem no Facebook, e também alguns posts sugeridos, né, de páginas que podem ser do interesse nosso. Então, aqui a gente consegue ver que já vem algumas publicações, né, automaticamente. E aqui a gente consegue criar a nossa própria publicação. Então, clicando aqui nessa caixinha no que você está pensando, a gente consegue escrever uma publicação para os nossos amigos ou para o Facebook todo. Então, aqui é principal a gente criar primeiro, escolher primeiro o público padrão da nossa publicação. Então, como padrão, a gente usa o amigos, né, que são só os amigos que a gente tem no Facebook, isso para evitar compartilhar informações com pessoas que não sejam da sua rede de amigos. Mas, se é alguma publicação que você deseja compartilhar com qualquer pessoa dentro do Facebook que tenha uma conta, né, ou que possa acessar o teu perfil, pode selecionar aqui como público, mas o ideal é manter aqui os amigos. Então, depois de selecionar o público da nossa publicação, a gente pode digitar aqui, lá, amigos do Facebook. E aqui a gente pode personalizar a nossa publicação, a gente pode
trazer temas para ela, né? Trazer alguns fundos mais divertidos para a nossa publicação. A gente também consegue adicionar emojis, que são as carinhas felizes, enfim, que demonstram alguns sentimentos. Então, adicionar aqui um sorrisinho. Consegue também adicionar fotos e vídeos para a nossa publicação. Então, junto com essa mensagem, eu quero adicionar uma foto minha. Ou, eu fiz uma viagem, quero adicionar as fotos da minha viagem aqui. Eu consigo fazer isso através desse botão aqui, que também vai permitir que eu pegue as fotos do meu dispositivo para postar no Facebook. Então, clicando aqui, a gente vai navegar, né, dentro das nossas pastas aqui, encontrar as fotos que a gente quer, pode adicionar mais que uma, não tem problema, e clicar em abrir, né, para adicionar essas fotos aqui. A gente também pode marcar pessoas, né? Aqui no caso a gente não tem nenhum amigo ainda, mas a gente pode pesquisar pelo nome do nosso amigo aqui e fazer uma marcação. E aí vai aparecer aqui que eu estou com tal amigo, que significa que eu fiz a publicação junto com essa pessoa. E eu posso fazer, colocar algum sentimento. Então, eu estou me sentindo feliz hoje. Que também a gente consegue, tem outras opções, né? A gente pode colocar check-in, né? Que é fazer, colocar check-in em algum lugar, alguma cidade ou algum ponto específico. A gente consegue colocar algum acontecimento, como por exemplo, me formei na faculdade, comecei um relacionamento, consigo colocar aqui também na nossa publicação. E depois de escolher tudo que a gente quer postar, né? A gente clica em publicar. E aí ele vai carregar a nossa publicação e já vai aparecer aqui. E aqui nas publicações, tanto nas nossas quanto dos nossos amigos e as outras publicações para todo o público, a gente pode reagir, né, curtindo ou reagir com essas outras reações que tem aqui disponíveis. Por exemplo, eu amei essa publicação que meu amigo postou. Eu posso reagir com esse coração aqui. Eu posso escrever um comentário. No meu comentário pode ter os emojis também, pode ter fotos e imagens, ou só texto também, a gente pode comentar aqui. E é só digitar o que quer e clicar Enter e já vai vir como comentário. E o comentário a gente também pode curtir e responder também. E para algumas publicações, né, que dependendo da privacidade delas, a gente consegue compartilhar também. E aí a gente pode compartilhar para os amigos, compartilhar no feed ou enviar até no Messenger, que é a ferramenta de comunicação do nosso Facebook. Então, trazendo aqui um exemplo de como pesquisar um amigo no Facebook, né? A gente usa essa barra aqui de pesquisa para digitar o nome desse amigo. Então, vamos usar o exemplo do Joãozinho da Silva de novo. Depois de digitar, a gente também clica Enter. E aí aqui ele vai fazer uma pesquisa com todas as pessoas que se chamam Joãozinho da Silva. Então, aqui a gente pode filtrar, né, só por pessoas, né, para não aparecer outro tipo de resultado. Então, a gente pode filtrar clicando aqui só por pessoas. E aí aqui a gente vai ver qual que é o nosso amigo Joãozinho mesmo. Então, a gente pode deixar essa pesquisa um pouco mais refinada, né? Colocar qual a cidade que esse nosso amigo mora, para conseguir achar essa pessoa no Facebook também. E depois que a gente achou essa pessoa, é só a gente vir nesse botão aqui de adicionar aos amigos e pedir para essa pessoa nos aceitar a solicitação. Então é importante, né, trazer que as solicitações de amizade elas não são automáticas. Então, se eu mando a solicitação, isso não significa que eu já sou amigo dessa pessoa. Essa pessoa tem que aceitar a minha solicitação antes. E mesma coisa, o contrário, né? Se alguém solicita a tua amizade, tu vai ter que aceitar antes. Então, não precisa ficar preocupado de ter pessoas que tu não conhece no teu Facebook, porque tu tem o controle de aceitar ou não as pessoas que tu quer. Aqui para o nosso início, então, a gente tem aqui também uma aba de notificações, que é esse sininho aqui que fica do lado da nossa conta. E clicando aqui vão ficar todas as nossas notificações do Facebook. Então, solicitações de amizade, comentários nas nossas publicações, curtidas das nossas publicações, ou até marcações que os seus amigos fizerem com o teu nome em alguma outra publicação, vão aparecer tudo aqui nas notificações.
E logo ao lado das notificações, a gente consegue ver o Messenger, que é o que eu estava comentando, que é a nossa ferramenta de chat aqui do Facebook. Então, clicando aqui, a gente não tem nenhuma mensagem, né, por enquanto, porque a gente não tem nenhum amigo. Mas a gente consegue criar nova mensagem clicando nesse botão aqui em cima. E aí aqui, a partir do momento que a gente tem amigos para enviar essa mensagem, é só a gente pesquisar pelo nome aqui e já vai abrir uma aba similar a essa daqui, com o nome da pessoa, onde a gente pode escrever a mensagem, anexar arquivos também, sem problemas. No Facebook, a gente também tem a possibilidade de participar de grupos, então, trazer grupos diferentes, né? Por exemplo, grupos da tua cidade que tu queira, a gente consegue participar deles aqui em grupos. E a gente também tem o Marketplace, que é onde as pessoas vendem alguns produtos no Facebook. Então, aqui a gente consegue ver os produtos disponíveis e entrar em contato com esses vendedores para fazer o negócio. Uma outra funcionalidade do Facebook são os Reels, que são vídeos que ficam disponíveis no Facebook. E aí aqui a gente consegue ver os vários vídeos que tem. Então, eles são aleatórios também, né? Conforme o Facebook vai adicionando. Então, a gente tem alguns vídeos aqui para passar um tempo se divertindo também. E além de pesquisar por amigos, a gente também consegue pesquisar aqui no Facebook por páginas do nosso interesse. Então, por exemplo, eu quero seguir a página da Seleção Brasileira de Futebol. Então, eu vou pesquisar aqui, Seleção Brasileira, a que for da preferência. Vou pesquisar aqui e já vai trazer os resultados das páginas. Então, aqui a gente tem grupos, a gente consegue ver que tem grupos que a gente já pode pedir para participar dos grupos. E então aqui a gente pode filtrar por páginas, né? Então eu quero ver a página da CBF aqui. Então eu consigo curtir essa página aqui e a partir do momento que eu curto essa página, ela já vai ficar na minha página inicial ali, eu já vou receber novidades sobre as publicações que a CBF fez e vou conseguir ter acesso a isso. Então aqui a gente consegue ver que já puxou uma publicação da CBF para a minha página inicial aqui no meu feed, que é o que a gente chama aqui, onde fica tudo aqui. Então, mesma coisa. Se eu fecho aqui o Facebook e agora eu quero abrir de novo, consigo botar facebook.com. Vou pesquisar Facebook no Google, né, pra gente ver aqui. Então, se eu clico aqui nesse link, ao invés de abrir aquela página, né, para logar na conta ou criar uma nova conta, ele já vai abrir o meu Facebook direto. Então, ele já traz essa facilidade de acesso para nós. E a partir do momento que a gente cria a nossa conta do Gmail, né, e fica conectado nessa conta aqui no Google Chrome, a gente vê que aqui em cima já fica aparecendo a nossa conta do Gmail. Então, eu posso acessar o Gmail direto aqui, por exemplo. Então, a gente já deixa sincronizado, né, tudo que a gente faz no nosso navegador, todos os sites que a gente acessa, já fica sincronizado com a nossa conta do Gmail, que é uma maneira mais fácil de conseguir manter todas as informações em um lugar só. Uma outra coisa muito importante de trazer também é que todas essas ferramentas que a gente mostrou aqui, todas essas plataformas, elas estão disponíveis para download no celular também, então não são só plataformas que consegue acessar no computador. Você pode pesquisar por Facebook, por Gmail, por Google Chrome e você consegue fazer o download de todas essas ferramentas lá no celular também. Rápida revisão aqui do que a gente falou hoje. A gente trouxe um pouco sobre a importância da internet, né, e os benefícios da utilização dela. A gente trouxe também o Google Chrome como navegador, né, um pouco das possibilidades que a gente tem lá no Google Chrome. A gente também falou um pouco sobre o Facebook, como uma das principais redes sociais que a gente tem atualmente, e também a utilização do Gmail como serviço de e-mail gratuito. Então, a gente teve nesse primeiro módulo uma introdução rápida de algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal e fiquem atentos para o próximo módulo.
Muito obrigada!